Eu tenho uma pergunta para você. Quanto custa esse sofá que você está sentado aí ou essa cama que você está deitado? Mais ainda, quanto você costuma pagar em hotel quando você viaja? Eu faço essa pergunta porque o governo Lula parece que não gosta de miséria não, viu? Quando viaja ou quando vai comprar seus móveis para a residência da presidência, ele não economiza e gasta muito dinheiro. Vamos entender melhor essa história ponto a ponto logo depois da vinheta. Pois é, pessoal, a promessa do Lula é que o pobre ia voltar a comer picanha, que você ia poder voltar a fazer seu churrasquinho no final de semana, tomar sua cervejinha e comer sua carne com farofa. O que a gente não contava, ou na verdade até de certa forma contava sim, é que o governo Lula não fica só nisso não. O governo Lula não faz miséria, não passa fome, a mão do governo Lula é muito aberta, viu? Principalmente quando a gente fala de viagem, hospedagem e comprar móveis para a residência do presidente. Por que eu estou falando isso? Recentemente, o governo Lula, o Lulinha, pai dos pobres, viajou para Londres, para ir lá conhecer, na verdade participar, da coroação do príncipe, do novo rei da Inglaterra. E aí ele foi se hospedar em um hotel que custa a diária mínima de 37 mil reais. Há algumas matérias aqui, inclusive, que falam que o governo Lula, na verdade, gastou muito mais, porque não é só o Lulinha que vai se hospedar e a mulher dele, não é? Tem a equipe, tem os seguranças, então tem alguns lugares que estão falando um preço maior, um valor maior de 90 e poucos mil reais por dia. Eu te pergunto, quanto será que você gasta na sua hospedagem aí? Quando você consegue fazer viagem? Porque a gente sabe que as coisas não estão fáceis e que o brasileiro, no geral, não está conseguindo viajar, não está conseguindo nem comer a picanha, muitas vezes não está conseguindo nem comer uma carne na refeição, quando tem refeição. Quem dirá viajar? Quem dirá viajar para Londres? Quem dirá viajar para Londres e ficar no hotel de 37 mil reais a diária? Mas o grande problema dessa história aqui, pessoal, porque tudo isso aqui já era muito esperado, a gente sabe que o governo Lula, especialmente o Lula aqui, ele gosta de um luxo, ele gosta de coisa boa, ele é um cara refinado, não é mesmo? Bom, eu não tenho nada contra você ser refinado, eu não tenho nada contra você gostar de coisa boa, gostar de beber bons vinhos, fumar um charuto de R$1.000, um charuto cubano de R$1.000, se você quiser. Meu amigo, se você quiser fazer isso, faça com o seu dinheiro, não com o dinheiro do trabalhador, não com o dinheiro do mais pobre, não é? Que é quem paga mais impostos no Brasil. Detalhe, essa gravatinha aqui, eu não sei se foi aquela que ele comprou, né? Mas, recentemente, o Lula também comprou uma gravata aí de R$1.000. Como eu disse, é um cara refinado, um cara alinhado, fica em bons hotéis, come boas comidas e, claro, tem que se vestir bem, vestir uma gravata assim muito cara, de qualidade excepcional, não é mesmo? O grande problema disso, pessoal, e agora falando sério com vocês aqui, a gente viu muitos opositores do governo do PT, aliás, muitas pessoas que são a favor do governo do PT durante o governo do Bolsonaro, e eu não sou uma pessoa que vai passar pano para o Bolsonaro, eu não sou a favor do Bolsonaro, pelo contrário, tá? Mas a gente viu essa galera durante todo o governo do Bolsonaro apontando os gastos do Bolsonaro. Especialmente, olha só a matéria que eu trouxe para vocês aqui. Jair Bolsonaro gastou 1,46 milhão em um único hotel com cartão corporativo. Aí eu te pergunto assim, é muita grana, não é? Muita grana. Eu não concordo com isso aqui. Eu acho que Bolsonaro errou demais aqui, não é? Agora, eu não estou falando que o Bolsonaro está certo, mas eu estou falando que o Bolsonaro também está errado. Mas um detalhe que os apoiadores do Lula se esquecem, não é? Agora, é que quando o Bolsonaro estava gastando isso aqui, eles ficavam lá no Twitter, lá no Instagram, descendo o cacete, com razão nesse caso, descendo o cacete, Bolsonaro gastando, meu Deus do céu, que absurdo, esse presidente aí, né? Aquela palavra que começa com FA, termina com icista, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Pois é, aí eles ficaram lá, descendo o cacete, falando, com razão, falando. Aí chega aqui no Lulinha, o que eles fazem? Passam aquele pano, não é? Por quê? O Lula não é, da turminha do Beautiful People, ele não é uma fada, porque ele é homem, mas digamos assim, ele é um fado sensato, podemos falar que ele é? Não sei. Eu não acho, mas tem gente que acha, né? Então, olha só, o Felipe Neto já ativou o seu pano do Felipe Neto, gigante, né? Porque ele tem que passar muito pano, então tem que ser um pano bom, de qualidade. E aí ele vem aqui falando, sobre Lula e o tal hotel de 95 mil reais. Esse papo sensacionalista já se repete há décadas. Praticamente todo presidente se hospeda em hotéis de alto luxo,
por diversas razões, principalmente segurança. Já Bolsonaro esbanjou muito com hotéis de férias, com dinheiro público. Olha só, gente, que coisa grave. É aquela história. Enquanto no governo Bolsonaro, o que os bolsonaristas conseguiam falar é e o Lula e o PT, agora o que a gente vê é os lulistas, os petistas falando e o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro? Pois é, Bolsonaro também gastou muito, não tá certo, tá errado, mas o fato é o seguinte, pessoal, Bolsonaro gastou muito dinheiro, eu discordo desse gasto, assim como eu discordo do Lula gastar isso. Mas tem um detalhe, isso aqui não é o primeiro gasto do Lula, esses 37 mil reais, dá uma olhada aqui, ó. Só no começo do ano o Lula já gastou quase R$500 mil. Isso aqui, ó, a data dessa matéria aqui foi em janeiro, ó, 18/1. Depois disso ele ainda gastou mais, tá, pessoal? Eu não achei a matéria mais atualizada, mas ao todo dá mais ou menos quase R$500 mil em hotel em Brasília, enquanto o Planalto estava sendo reformado. E aí, quando ele vai comprar os móveis para reformar, ele gasta R$65 mil em um sofá de controle remoto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, é bonito. Ah, cara, eu queria um desse aqui para casa, ó. Nossa, olha essa cama, bicho. Essa cama aqui não parece muito confortável não sei para vocês, mas bom. Agora, esse sofá aqui, meu amigo, faz até massagem, né? Olha essa cadeira, que coisa boa. Bom, como eu disse, Lula tem gastado muita grana para luxar, para usufruir do melhor luxo que o dinheiro pode comprar. Bolsonaristas, né, agora apontam esse erro corretamente, de novo. Não é porque eu não sou nem Bolsonaro nem Lula que eu vou falar que os caras estão errados. Eles têm razão. Não é porque eu discordo de uma pessoa que ela não é capaz de falar a verdade, não é mesmo? Mas vamos lá. Enquanto a gente tinha Bolsonaro no poder, esses caras aqui falavam que Bolsonaro gastava muito, não é? Agora que o Lula está no poder, Lula pode gastar mais ou menos a mesma coisa que Bolsonaro, pode gastar o triplo, o dobro, eles ainda vão falar dos gastos do Bolsonaro, você entendeu? E aí, olha só que curioso, Lula critica o preço dos carros no Brasil, qual pobre pode comprar um carro popular de 90 mil? Olha só, qual pobre, não é, Lulinha? Qual pobre pode comprar um carro de 90 mil reais? Eu não tenho carro, não conseguiria comprar um carro. E de fato, o Lula tá certo, o carro tá caro pra caramba, não é? Caro pra caramba e ainda por cima não vai ficar barato. Por quê? Enquanto o governo estiver gastando isso aqui, ele vai precisar continuar cobrando imposto em cima do seu carro. Para você que não sabe, quando você vai comprar um carro zero, tá? Quando você vai comprar um carro zero, você paga um carro para você e meio carro para o governo. O que isso quer dizer? Que se seu carro custa, sei lá, 120 mil reais, tá? Lá na concessionária, o preço dele, de fato, deveria ser 80 mil reais. Os outros 40 mil você está pagando para o governo, tá bom? Então, quando você compra um carro, esteja ciente, você está comprando metade de outro carro para o governo. Em alguns casos, até mais, tá? Porque em cima do carro incide também impostos estaduais. Fora que você ainda vai pagar muito IPVA com esse carro, vai ter que pagar o licenciamento anual, né, que é o IPVA, e vai ter que pagar também toda a manutenção do carro, e cada coisa que você vai fazer manutenção no seu carro tem imposto lá. Pessoal, a hipocrisia, ela não aparece só de um lado, ela aparece de todos os lados. Enquanto o governo estiver gastando, esbanjando, enquanto o governo estiver usufruindo de todo o dinheiro dos nossos impostos da forma mais porca e nojenta possível, você, cidadão, ainda vai continuar pagando esses impostos absurdos e vai continuar pobre, lascado, sem dinheiro, sem picanha, sem gravata de R$1.000, sem sofá de 65 mil reais e sem viajar para Londres, tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Fiquem de olho porque você pode estar sendo enganado por figuras como o Felipe Neto, por exemplo, tá bom? Os gastos de Bolsonaro estão errados, os gastos de Lula estão errados e não é porque um errou que o outro está acertando, beleza? Fique de olho e não passe pano para quem passa pano. Não passe pano para quem é fãzinho de político e muito provavelmente recebe dinheiro de político, como é o caso do Felipe Neto. Tá joia? Com essas minhas redes sociais, assista este vídeo aqui, ó, que você vai gostar também. Você que gosta desse assunto aí de política, você também vai gostar. Se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo, porque o negócio não tá fácil e a nossa picanha não vai vir sozinha, beleza? Um abraço para vocês, a gente se vê até semana que vem.